Shalom, anjos de sabedoria! Sejam muito bem-vindos a este momento de imersão profunda. Hoje, nos despimos de todas as convenções humanas para encarar uma verdade que faz tremer os alicerces de qualquer sistema religioso que se baseia em rituais vazios e regras impostas. Você já sentiu que, por mais que tentasse seguir todas as normas, a paz verdadeira parecia sempre um horizonte distante? Como se houvesse uma barreira invisível entre você e o Criador. Vamos desvendar o que está escrito em Gálatas capítulo 5, um texto que foi por séculos tentado ser silenciado ou mal interpretado por aqueles que preferem o controle ao invés da liberdade. O que aconteceria se você descobrisse que a chave para a sua libertação não está no que você faz, mas em quem você permite governar o seu ser? Esta não é apenas uma leitura bíblica, é um convite para a sua emancipação espiritual da matrix religiosa. Para compreendermos o peso desta carta, precisamos viajar no tempo. Imaginem o cenário: o povo vivendo sobre o fardo de 613 leis. Um sistema onde cada passo era vigiado, onde a culpa era a moeda de troca diária. O templo em Jerusalém pulsava com o som de sacrifícios contínuos. Sangue escorria, mas a consciência permanecia manchada. A lei, caros amigos, agia como um espelho impiedoso. Ela refletia a sujeira, o erro, o desvio, mas ela não tinha, nem de longe, o poder de purificar a alma. Era um ciclo de desespero. E então, o Messias surge. Quando Yahusha, o nosso Redentor, foi erguido naquele madeiro de agonia e exclamou: "Está consumado", o véu que separava o Santo dos Santos não apenas se rasgou, ele foi destruído. Pensem comigo. O que mudou naquele instante na estrutura invisível da nossa realidade? Se o acesso foi liberado, por que ainda insistimos em construir muros de religiosidade ao nosso redor? Apesar dessa vitória monumental, a Galácia tornou-se o campo de batalha de uma mentira sofisticada. Falsos mestres sussurravam nos ouvidos dos irmãos que a fé em Yahusha era incompleta. Precisam da circuncisão, precisam dos rituais, precisam dos dias contados, diziam eles. O apóstolo Paulo, tomado por um zelo que queimava como fogo, escreve esta carta não como uma sugestão, mas como um grito de guerra. Estai, pois, firmes na liberdade com que o Messias nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo, meus irmãos, é aquela estrutura de madeira que prendia os bois para que caminhassem em uma direção ditada pelo dono. Quando você permite que um sistema religioso dite quem você é, você está, na verdade, colocando o pescoço debaixo de um jugo de escravidão. Você consegue perceber a sutileza com que a religião rouba a sua identidade, substituindo a sua conexão direta com o Pai por uma lista de tarefas humanas? Paulo é implacável. Ele diz: "Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído." Parem por um segundo, vamos refletir. Muitas pessoas hoje acreditam que cair da graça é apenas cometer um erro moral, um pecado que todos nós, infelizmente, cometemos. Mas o que Paulo está descrevendo aqui é algo muito mais profundo e perigoso. É a tentativa de autossuficiência. É acreditar que o seu esforço humano, que as suas obras de caridade ou a sua adesão a ritos têm o poder de comprar a sua entrada no reino. Isso é, aos olhos do Criador, uma afronta. É como tentar pagar uma dívida impagável com moedas de brinquedo. Se você tenta se justificar pelo que você faz, você está automaticamente invalidando o sacrifício de Yahshua. É uma balança. Ou é a graça total, ou é o seu mérito. E, por favor, me digam, quão bom você precisa ser para ser perfeito? A resposta é clara.
A sua perfeição humana é como trapo de imundícia diante da glória de Yahu. Agora vamos mergulhar no coração da batalha, a guerra civil que ocorre no seu ser. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne aqui não é o seu corpo físico, esse é apenas a sua casa temporária. A carne é a natureza caída, o padrão de pensamento que a Matrix tenta impor em você diariamente. É o ego que diz, eu preciso de mais, eu preciso ser visto, eu preciso me vingar. O espírito, a Ruach de Yahu, é a voz suave, o sussurro constante que te chama para a verdade, para o altruísmo, para a essência eterna. Eles estão em conflito direto. Um quer te escravizar nos seus instintos, o outro quer te elevar à sua posição de filho do Criador. Você sente esse puxão? Quando você sente raiva ou ciúme, você está permitindo que a carne assuma o controle. Mas e se você decidisse, agora mesmo, parar de alimentar esse conflito e simplesmente se render ao espírito? O que você acha que mudaria na sua vida amanhã? Quando a carne vence, os resultados são visíveis: idolatria, manipulação, inimizades, porfias e invejas. O apóstolo nos dá um aviso severo, quase como um sinal de alerta em uma estrada perigosa. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino. Notem a palavra praticam. Não se trata de uma falha ocasional, mas de um estilo de vida, uma vivência habitual na escuridão. É quando a pessoa se torna refém da sua própria natureza caída. Mas a beleza da transformação quando o espírito assume o comando. É aqui que o paradoxo se torna um milagre. Você não precisa forçar a barra para ser bom. Você não precisa fingir piedade. O que acontece quando você está conectado à raiz é o fruto. O fruto do espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, não é algo que você fabrica. É algo que você manifesta naturalmente. Assim como uma macieira não faz esforço para gerar maçãs, ela apenas permanece na seiva. Reflitam comigo. Por que é tão difícil aceitar essa simplicidade? Por que preferimos o esforço humano, as liturgias complicadas e o controle hierárquico, em vez da simples conexão com o espírito? Talvez seja porque o ego humano ama a ideia de ter algo para oferecer ao Criador. O ego quer se sentir especial, quer ter um checklist de coisas certas para dizer que é melhor que os outros. Mas o fruto do espírito é a morte do ego. Quando você tem amor, você não precisa de uma regra para dizer como tratar o próximo. O amor já dita o caminho. Quando você tem temperança, você não precisa que alguém fiscalize a sua conduta. Você já é livre. Contra essas coisas não há lei, diz a Escritura. Você entende a profundidade disso? A lei só existe para o infrator. Para quem vive no Espírito, a lei se torna irrelevante, pois o amor já cumpriu todos os seus requisitos. Paulo avança e nos ensina sobre a lei da semeadura. Não erreis. Yahu não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso não é uma ameaça, é uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Se você passa os seus dias semeando discórdia, egoísmo ou buscando apenas o prazer da carne, não espere colher paz espiritual. A vida é um eco. O que você solta na atmosfera da sua vida voltará para você. Mas, se você decidir semear no Espírito, através da meditação na palavra, do auxílio ao necessitado, do perdão a quem te ofendeu, a sua colheita será a vida eterna. O sistema quer que você acredite que a colheita é fruto da sorte ou do acaso. Mentira! A colheita é o resultado direto da sua semeadura diária. O que você plantou hoje, enquanto caminhava pelas ruas da sua cidade? O que você semeou nas palavras que dirigiu à sua família? Muitas vezes confundimos carregar o fardo com nos tornar escravos da carga alheia. Paulo diz que devemos carregar os fardos uns dos outros, cumprindo a lei do Messias. Mas, logo em seguida, ele nos lembra: cada um deve levar a sua própria carga de responsabilidade.
Existe uma diferença abismal entre ajudar alguém que está caído e carregar a responsabilidade que Deus deu a outra pessoa. Fugir da sua própria responsabilidade é imaturidade, mas carregar o peso do mundo é arrogância. A verdadeira espiritualidade é equilibrada. É ser capaz de estender a mão para quem está cansado, enquanto você mesmo caminha com firmeza na sua própria jornada de crescimento. Você tem fugido das suas responsabilidades usando a espiritualidade como desculpa? Ou você tem carregado o peso de decisões que não lhe cabem, esquecendo-se da sua própria missão? Chegamos ao ponto de inflexão. Gálatas 5 não é apenas um capítulo de um livro antigo, é um divisor de águas para a sua existência. Ele te chama para fora da zona de conforto, para fora da segurança ilusória do faço isso para ganhar aquilo. O Messias quer um relacionamento, não uma troca comercial. Ele quer a sua vida, não apenas o seu esforço dominical. A liberdade que Yahushua te deu não é para que você viva como deseja, dando vazão aos desejos da carne, mas para que você sirva com um amor tão transbordante que as pessoas ao seu redor percebam que existe algo de outro mundo em você. Crucificar a carne é um processo doloroso, eu admito. Envolve abrir mão do ego, do desejo de ter sempre a razão e da necessidade de ser validado pelo sistema. Mas a colheita de uma vida guiada pelo Espírito é algo que este mundo nunca poderá te oferecer. Você está pronto para crucificar a carne e viver em uma liberdade que ninguém pode tirar de você? Muito obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Sinto que este tempo de reflexão foi apenas o início de uma transformação real na sua vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que vai exigir muita sinceridade com seu próprio coração. Qual é o jugo ou a regra religiosa que você ainda carrega por medo e que hoje você se sente pronto para entregar ao Messias e finalmente ser livre? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ler sobre a sua jornada fortalece a todos nós. Se essa mensagem trouxe clareza e paz ao seu espírito, por favor, inscreva-se no nosso canal Sabedoria Sétupla, curta este vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de libertação. Ajude-nos a levar esta verdade para mais corações. Fiquem na paz, Shalom, e nos vemos no próximo estudo.